Saudação de paz, queridos amados irmãos, tudo bem com vocês? Eu sou Flávio Teixeira e é muito bom ter essa oportunidade de estar aí do outro lado da sua telinha para mais um vídeo. E o vídeo de hoje é o subsídio da Escola Bíblica Dominical com a lição de número 3 da revista Betel. Lição essa que temos aí a oportunidade de receber do nosso comentarista aí, o pastor Valdir Oliveira, que é o pastor auxiliar da Catedral das Assembleias de Deus do Ministério Madureira, a saber, lá no Distrito Federal, Brasília, né? E o tema dessa lição é o Deus Criador. E antes de a gente seguir aqui com o nosso subsídio, eu gostaria de pedir a você, que já é um parceiro desse canal, para deixar o seu like. E você que está passando pela primeira vez aqui nesse canal, já se inscreva no canal, ative o sininho para receber as notificações de vídeos. E lembrando que aqui nós não temos só subsídio da Escola Dominical. A gente tem aluno presencial também. Então, reforçando, lembrando aí, a gente também tem aqui reflexões, pregações e muitas outras coisas. Eu quero te convidar também a me seguir nas outras redes sociais, porque ela vira e mexe lá, eu estou colocando algumas enquetes de curiosidade bíblica, como também alguns esboços, principalmente para você aí, pregador da Palavra de Deus, tá bom? O texto áureo da nossa lição está em Gênesis capítulo 1, versículos número 1. No princípio criou Deus os céus e a terra. A verdade aplicada, Deus trouxe à existência o que não existia, criou e tem o controle de sua criação. Fato. O objetivo da lição são três: estudar sobre a criação dos céus e da terra, ressaltar a criação do homem e da mulher, mostrar os propósitos da criação de Deus. Lembrando que esse objetivo 2 aqui, a gente com certeza já falamos, se não falha a memória, foi uma revista do ano passado ou ano retrasado, né? Foi quase aí no início desse período ruim que estamos vivendo. E foi bastante interessante, apesar de ela falar um pouco sobre família. E aí nessa lição, como vocês estão vendo aqui, né, umas capas que a gente fez aí dessas lições falando sobre a criação do homem e principalmente o início da família. Com certeza você deve ter essa revista, que foi muito edificante. Gente, foi muito top. O texto de referência para a leitura bíblica em classe, seja presencial ou online, está em Gênesis capítulo 1, versículo 1, 3, 6, 8, 10 e 11. Na aula passada aprendemos que os atributos de Deus descrevem as qualidades atribuídas ao caráter divino de acordo com a sua autorrevelação e que nos ajudam a entender quem Deus é. Lembrando que, primeiro, Deus não pode ser explicado ou definido de uma forma plena e compreensiva aos homens, como vemos aí Deuteronômio capítulo 28, versículo 28, que diz: as coisas encobertas pertencem ao Senhor, nosso Deus, porém as reveladas nos pertencem a nós e aos nossos filhos para sempre. Ou seja, em algum momento da existência do homem, Deus então se auto-revelou ao homem. E lembrando que Deus se revelou ao homem na língua do homem, usando o próprio homem. Como nos deixou o profeta Moisés, que o Senhor resolveu encobertar algumas coisas do homem. Ele revelou muitas coisas, mas também muitas coisas ficaram encobertas. E o apóstolo Paulo vai ratificar isso em 1 Coríntios, capítulo 13, versículo 9, dizendo: porque em parte conhecemos e em parte ensinamos, ou profetizando, dependendo aí da sua tradição bíblica. E profetizando aqui nessa passagem é ensinar, está ligado ao ensinamento, à doutrina bíblica, tá bom, gente? Nós vamos aqui ao segundo ponto que a gente não pode esquecer. Existem os atributos incomunicáveis de Deus, que são eles: a eternidade, a unidade, a imutabilidade, a onisciência, a onipresença, a onipotência, como outros. E também existem aí os atributos comunicáveis de Deus, que são eles: amor, bondade, misericórdia, sabedoria, justiça, santidade, liberdade, paz e muito outro. Aí o tópico de número 1 aqui, o comentarista pôs: Deus criou os céus e a terra. Lembrando que a teoria da evolução serve como base para algumas coisas, mas como o próprio nome já diz, teoria, ela não tem certeza em nada do que ela afirma, e a gente vai ver isso aqui em alguma parte aqui da nossa lição.
ok? E a gente vai vendo aí que a cada dia o criacionismo, eles que acreditam que a Terra e tudo que nela foi criado, não somente a Terra, mas também como todo o universo, né? Porém, e a gente vai vendo aí que a cada dia a ciência vem provando aí que aquilo que a Bíblia diz está muito certa naquilo que fala. A teoria da evolução a cada dia continua na sua teoria. Mas vamos lá. A criação é um tema fundamental da fé cristã, pois afirma que Deus criou todas as coisas do nada. O universo não existe desde toda a eternidade. Ele passou a existir num instante determinado. A gente entra aqui no primeiro subtópico que diz: o Deus que fez o mundo e tudo que nele há. Gênesis capítulo de número 1, nós percebemos que a Terra original foi criada há milhões e milhões de anos, né? E isso a gente tem aí a consciência através também das provas científicas dos fósseis de dinossauro, né? Que a Terra já é bem antiga. Porém, em Gênesis capítulo 1, nós também temos aí o resumo da criação, né? No primeiro dia foi criado uma luz por meio de energia eletromagnética invisível, chamada pela teoria da evolução de Big Bang, né? Onde o texto diz que houve luz, uma grande explosão, e que neste momento o Sol e as estrelas foram criadas, porém foram brilhar no quarto dia da criação. Segundo dia, a divisão das águas que foram retidas em cima na atmosfera e embaixo na terra. Lembrando que essas chuvas retidas na atmosfera só foram cair no período de Noé, lá no início do período dilúvio, né, diluviano. E aí é muito interessante que quando a gente chega lá no quinto dia, quando Deus vai criar todas as espécies marítimas e aves, a gente percebe que elas foram criadas a partir dessas águas. Mas vamos continuar aqui. Terceiro dia, surgiu as porções secas da terra. As montanhas se elevaram, os vales surgiram e apareceu então a porção chamada terra, né? O quarto dia, Deus ordena que o sol e a lua e as estrelas brilhem como se ligasse a chave de uma usina de energia elétrica. No quinto dia, como já falei, foram criadas todas as espécies de aves e animais marinhos, e no sexto, penúltimo dia, a criação dos animais terrestres, domésticos e ferozes, como também a criação do primeiro casal, sendo que Deus não parou aqui no sexto dia. A Bíblia vai nos informar que Deus completou a sua obra no sétimo dia e então ele descansou. Ou quem sabe seria melhor dizer, né? E Deus ficou apreciando a sua criação, a sua maravilha. E quando a gente fala isso sobre a criação do casal ou o primeiro homem, a gente vê que a Bíblia está revelando que de fato ele foi criado por último, e a ciência comprovou isto ao demonstrar que o homem inteligente surgiu no final do processo da evolução. Ou seja, mais uma vez, a teoria da evolução tem que tirar o chapéu para a Bíblia, né? Segundo tópico aqui, o Deus que fez o mundo e tudo que nele há. Em Gênesis capítulo 1, nós vamos encontrar aqui dois verbos que revelam como se deu a criação. O primeiro verbo é o criar, está aí no versículo de número 1, e criou Deus. Este verbo vem da palavra hebraica bara, que significa criar do invisível, criar a partir do nada. Como Paulo diz lá em Romanos capítulo 4, versículo 17, que Deus chama a existência todas as coisas que não existem como se já existissem. E é interessante que este mesmo verbo, criar a partir do nada, aparece em Gênesis capítulo 1, versículo de número 27, onde o texto nos diz: e criou Deus o homem à sua imagem e semelhança, e a imagem e semelhança de Deus os criou. E criou Deus o homem à sua imagem, e a imagem de Deus o criou, homem e mulher. E o segundo verbo está aí no versículo de número 7, que diz: e fez Deus.
e esse verbo no hebraico é azar, que significa fazer de algo que já existe, e aparece lá no versículo 26, quando Deus conversa e diz: façamos o homem à nossa imagem e semelhança. E aí você percebe que Deus, quando cria o homem, ele não cria a partir do nada. Ele cria o homem a partir dele mesmo, né? É um ser espiritual, de algo invisível que não conseguimos enxergar, e por isso usa-se o verbo bara aí, né? Criar do nada, porque é um ser espiritual. É como se fosse encher um boneco inflável, né? E por isso que aí a gente vê aí Romanos capítulo 11, 36 e o Apocalipse capítulo 4, versículos de número 11, que está bem ligado. Mas nesta criação a gente percebe que Deus, ele não formou o homem sozinho. A gente vê aí no versículo de número 1 que a palavra para Deus é Elohim, plural de deuses. E aí no versículo 26 você vê novamente Deus conversando, né, com algum ser e dizendo: façamos. E a gente vê que Deus em momento algum trabalha sozinho, porque lá em Gênesis capítulo 11, versículo 7, ele conversa com alguém na eternidade e ele diz: desçamos e confundamos, né, a língua do homem ali na Torre de Babel. E quem era esse ser que estava ali com Deus no momento que ele criava? Quem é esse que estava junto com Deus? João capítulo 1, versículo de número 1 diz: e o verbo estava com Deus e o verbo era Deus. Aí o versículo de número 10 fecha o pacote dizendo que este verbo, esta palavra criadora, é o próprio Cristo, que estava lá com Deus. Lembrando que este homem que aparentemente veio criado do nada, e por que criado do nada? Porque o homem, antes de ser formado, o homem já havia sido criado. Como a gente vê lá em Jó, capítulo de número 10, versículo 11, onde Jó declara que a pele do homem foi Deus que fez o tecido, e que o osso humano foi Deus que resolveu tecer fio a fio, mas o espírito ficou guardado. Preste atenção, Jó está declarando que o corpo foi trabalhado, o corpo foi formado, mas o espírito estava guardado. Guardado aonde? Em nenhum capítulo e versículo do livro de Jó vamos encontrar aonde esse espírito humano estava guardado. Aí Zacarias capítulo 12, versículo 1, ele traz essa informação dizendo que Deus, ele formou, criou os céus e a terra, mas o espírito do homem guardou dentro dele, em todo momento da criação, enquanto ele fazia com que as montanhas se levantassem, as águas se separassem, os animais dessem formatos, criassem nessas suas formas, o espírito do homem já estava dentro de Deus. Oh, glória! Aleluia! E por isso que lá em Jeremias capítulo 1, versículo 5, Deus fala que ele chegou primeiro de qualquer pessoa ou qualquer coisa que seja, né? Ele chegou antes dos anjos, ele chegou antes do pai, chegou antes da mãe. Ele deixa bem claro, ainda antes que se formasse no ventre da sua mãe, eu já te conhecia. Conhecia por quê? Porque eu já havia te criado no meu pensamento. E é tão lindo, tão maravilhoso que esse Deus que pensou em nós e nos criou na sua mente, não nos criou por acaso, né? E aí a gente vê que esse Deus que pensou antes da gente chegar no ventre da nossa mãe, ele está pensando em nós agora. Olha só, é um Deus que cria e cuida da sua criatura. E é uma coisa muito linda que eu gostaria que passar para vocês, e de repente vocês podem aplicar na aula de vocês, né? Peguei aqui. Bom, aqui na minha mão tem um controle de televisão, e a gente sabe muito bem que esse controle de televisão foi feito para ligar, desligar, aumentar, baixar o volume, trocar de canal, destrocar, dar nitidez, brilho. E aí, você sabe, ele tem algumas funções a qual o criador o preparou, né, o criou. E é interessante que eu não posso pegar esse controle que foi criado por alguém e fazer dele um microfone, né? Porque ele não foi criado para captar a minha voz e distribuir, né? Porém,
em casa a gente acaba fazendo, né? Só que ele não foi criado para isso. Porque se eu pego este controle que foi criado para o uso de uma TV e fazer dele um microfone, ele não vai funcionar. E outra, se eu não sei mexer neste controle que tem vários botões, que certamente eu não sei para que serve todos eles, ele vem acompanhado com o manual. Por que isso? Porque todo aquele que cria, ele determina como funciona. E além de determinar como funciona aquilo a qual ele criou, ele deixa também junto um manual. Pegou aí, gente? Vamos mudar aqui de tópico. Tópico de número 3, para o vídeo não ficar tão comprido, é o propósito da criação, ou o propósito de Deus na criação. Deus não fez nada por acaso. Jó mesmo declara isso no capítulo 42, versículo 2, que Deus não faz nada sem nenhum propósito. Mas qual foi o motivo que levou Deus a nos criar? Primeiro, para o seu prazer, como está lá em Apocalipse capítulo 4, versículo 11, e aí a gente vai vendo também por diversas vezes em Gênesis capítulo 1, em cada criação, Deus vai dizendo, e viu Deus que foi bom, e foi bom, Deus foi sentindo prazer, alegria, até formar e completar a sua obra lá no último versículo, onde ele cria o homem e a mulher e diz, e viu que foi muito bom. Bom, segundo, ele cria para a sua glória, como está em Salmo de número 19, verso 1, Isaías 43, verso 7, 1 Crônicas, capítulo 29, versículo 11 e 12, e por último, Deus nos criou para a sua comunhão, como está em 1 Coríntios, capítulo 1, versículo 19. E é justamente por isso que lá em Cantares, capítulo 5, versículo de número 4, se não falha a memória, 4 ou 5, o texto vai dizer que ele, o noivo, está em busca da sua noiva, que somos nós, a igreja, e ele está batendo a porta e não desiste. Ele até tenta abrir a porta pela fresta que abriu. Ele encontrou uma brechazinha, tenta colocar a mão, mas ele não é salteador, então ele não arromba a porta. Mas ele deixa um óleo, ele deixa a mirra na maçaneta, para quando eu colocar a mão na maçaneta, eu possa sentir que ele passou aqui. E lá em Apocalipse 3, versículo de número 20, ele brada dizendo, eis que estou à sua porta e bato, se você abrir, eu entrarei e cearei contigo, comunhão, sentaremos juntos à mesa. Por quê? Porque tudo que o Criador quer é que a sua criatura se relaciona com Ele, se sente à mesa, entra no quarto da intimidade para um bate-papo com um bom e melhor amigo, porque afinal de contas, conhecidos não entram na nossa casa. Na nossa casa, entra amigos, e amigos geralmente vão na varanda, vão na sala, mas aquele amigo íntimo, pessoal, ele entra no quarto. É o que Deus quer. Deus quer que nós, a sua criatura, sejamos amigos íntimos dele. E por isso que ele usou o quarto como exemplo, lá em Mateus capítulo 6, versículo de número 6. E lembrando que no plano original de Deus, Deus não criou o homem para sofrer, mas ele permite que o homem passe pelo sofrimento, por causa da natureza pecaminosa ou por causa de algum propósito divino, como é o caso de Jó. E lembrando que quando Deus tira Adão e Eva do jardim, Deus não está punindo. Bom, se você quer saber aí, de fato, o que Deus fez? Foi punição, não foi? O que Deus fez ao tirar o homem do Éden? Comenta aí que eu faço um vídeo somente falando aí sobre o porquê que Deus tirou o homem do jardim posto no Éden. E lembrando que logo após a queda do homem, pela primeira vez a terra vai gerar espinhos e abrolhos. Uma coisa muito interessante que eu gostaria de falar com vocês, e eu vou passar de onde eu tirei essa informação, foi de uma ministração do pastor Silas de Malafaia, muito antiga mesmo, ele ainda está até de bigode, um pouquinho magro, que você pode pesquisar aí nas redes sociais, principalmente aqui no YouTube, que é evolução versus criação. Serve muito para você, professor, que vai ministrar aí a sua aula. Eu só estou dando aqui só uma pincelada rápida, né? E tenho certeza que você vai tirar muitas coisas, como também ser edificado.
E o que eu tirei aqui da minha pesquisa que eu fiz aqui, do vídeo do pastor Silas, é as 3 leis da biogênese, ou seja, as leis da criação. A primeira lei da criação é que vida só vem de vida. Ou seja, na teoria da evolução, eles falam que as coisas vieram a partir de matéria inanimada, de coisas inexistentes. Ou seja, o animal partiu do nada, o homem veio do nada. E aí a gente vê que o criacionismo está mais perto da prova científica, porque a ciência diz e afirma que vida só pode vir através de vida. E aí a gente vê que no criacionismo, a ciência que é baseada, tem como base a Bíblia, vai nos ensinar que Deus vivo criou os seres vivos. A segunda lei da biogênese é a causa e efeito. E a gente não pode esquecer que o efeito, em momento algum, é melhor do que a causa, pois o efeito não pode ser maior do que a causa. Porém, a teoria da evolução diz que o efeito foi maior do que a causa. Já o criacionismo está ligado com a ciência, ou a ciência ligada com o criacionismo, porque diz que a causa é maior que o efeito. E quem é a causa? Deus. O efeito é o resultado, que é a criação. A terceira e a última lei da biogênese é que, em 1956, a ciência chamada mental criou o código genético característica de uma espécie, que são transmitidas para a geração futura da mesma espécie. Ou seja, uma espécie só pode gerar a mesma espécie. Ou seja, cachorro só pode gerar cachorro, gato gera gato, humano só gera humano. Mas a teoria da evolução, ela tenta colocar na nossa cabeça que macaco gerou ser humano. Porém, a gente vê que no criacionismo, o ser humano, uma imagem, ele veio a partir de outra imagem. Porque a palavra Elohim, que é um substantivo na forma plural, que indica pluralidade, ou seja, Deus como pessoa tem inteligência, vontade e sentimento. E como ele criou o homem à sua imagem e semelhança, o homem também tem vontade, inteligência e sentimentos. Gente, que aula prazerosa e maravilhosa. E não se esqueça, Deus nos criou para a coroa da sua criação. Porque de toda a criação, nós somos o mais importante. Porque Deus criou todas as coisas para o homem. Por isso ele disse para o homem: possua, domine sobre todas as coisas na terra. Deus não criou o homem para as coisas, mas sim as coisas para o homem. Então a gente precisa dar valor não às coisas, porque as coisas foram criadas por causa de nós. E se Deus tira as coisas, continuamos sendo importante e especial. E por isso precisamos valorizar as pessoas, porque elas sim são especiais. Elas são a coroa da criação. E o mais lindo é que nesta coroa existem pedras preciosas. E quem são essas pedras? Provérbios capítulo 31, versículo de número 10. Ó mulher virtuosa, o seu valor excede de diamantes e de rubis. Se o homem é a coroa da criação, a mulher é as pedras preciosas dessa coroa. Que Deus em Cristo continue nos abençoando, nos dando sabedoria. E eu vou ser atacado agora. Não. Eu quase fui atacado. Gente, olha lá o neném do papai. Gente, deixa o like de vocês aí, porque o like de vocês fortalece e ainda gera aí comida e fralda para essa bebê. Deus em Cristo continue dando sabedoria a todos nós e continue intercedendo por mim para que esse canal possa continuar crescendo e também para que Deus continue nos guardando, não somente a mim, mas toda a humanidade, afinal de contas, que é muito importante e especial para Deus. Graça e paz. Tchau.